Minas Urgente. Oferecimento Oral Sim. Na Oral Sim, eu, Leonardo, confio e indico. Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. O Minas Urgente está começando e você vai ver debate na Band. Confronto histórico entre presidenciáveis é marcado por discussões e formato inovador. O que você mente descaradamente? Eu tô falando. Amanheceu e não anoiteceu. Secretário de Defesa de Uberaba é demitido depois de polêmica envolvendo armas apresentados para crianças em exposição. Tribunal do Crime, mortes e torturas organizadas por grupo criminoso são investigadas em Patos de Minas. Sem educação, estudante de medicina é expulso de festa depois de defecar em bebedouro infantil. A saga continua. Bandidos tentam furtar fios de telefonia, não conseguem e deixam pendurados. Quem vai desatar esse nó? Hoje é segunda-feira, 17 de outubro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, chegamos a partir de agora com muita informação para você, desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, que você esteja aí com as energias renovadas para a gente seguir em frente juntos, porque aqui no Minas, eu não me canso de falar, é diferenciado, jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da hora do almoço, que faz questão da sua participação. Aqui você tem voz ativa, Bandzap está no alto da tela. Você já vai comentando os assuntos de hoje com a gente. Me dá sua opinião sobre o debate de ontem entre os presidenciáveis. Você também pode mandar o seu comentário no nosso YouTube. Estamos ao vivo no YouTube da Band Triângulo. Compartilhe o link com todo mundo. Pode dar uma passadinha no Instagram, @BandTriângulo, e o meu também, @Bagnet. A gente vai se falando pelas redes sociais também, tá? O programa tá imperdível, muita informação, claro, e não poderia ser diferente. Vamos começar o programa de hoje falando do debate na Band. Realiza Construtora. Conheça o lançamento Terraço Sky. Apresenta Band Eleições 2022. Oferecimento Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você pecuarista. Apoio Colégio Atenas. Matrículas abertas do maternal ao ensino médio. Sua CNH em um só lugar. É na Ribeiro Autoescola. On Motel. Prazer em cada detalhe. MS Electric, a sua concessionária de moto elétrica em Uberlândia e região. Gente, foi um encontro histórico. Pode ter certeza que, mais uma vez, o Grupo Bandeirantes de Comunicação deixou a sua marca quando o assunto é eleições, quando o assunto é democracia. Os candidatos à presidência estiveram frente a frente nos estúdios do Grupo Bandeirantes em São Paulo, nesse que foi o primeiro debate do segundo turno. Tá, e claro, um dos principais assuntos em todo o Brasil, e aqui em Minas não poderia ser diferente, onde inclusive os candidatos aí devem encerrar, aí, fazer essa reta final da campanha no estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar a reportagem juntos. No estúdio, minutos antes do início do debate, os dois candidatos se reuniram com suas equipes para definir os últimos ajustes. Na plateia, poucos convidados. Às 8 horas, começou o debate. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. No primeiro bloco, os candidatos responderam a uma mesma pergunta feita pelos mediadores. Para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária, e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra
de forma permanente. Se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas e, ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária, taxar menos os mais pobres, os trabalhadores. Em seguida, 30 minutos de embate direto entre Bolsonaro e Lula. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável, pelo menos, por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu trazia a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. No segundo bloco, jornalistas dos veículos que integram o pool de cobertura fizeram perguntas. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes. Nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou. Mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. A proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Privatização, fake news e a relação com o Centrão pautaram a discussão. No terceiro bloco, uma nova rodada de tempo livre para perguntas e respostas entre os candidatos. Ao circular pelo palco, eles ficaram mais próximos e elevaram o tom das provocações. Pare de mentir, eu tô falando. O debate durou ao todo 2 horas. Ganharam destaque temas como Petrobras, vacina, desmatamento e também corrupção. E a maior parte desse tempo ficou entre as acusações e a comparação dos dois candidatos enquanto presidentes. Foi um debate com muito conteúdo, muita atenção e muita atitude. Faltou proposta. Desde a redemocratização, esse foi o melhor debate já feito. Para o diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, o debate histórico permitiu a discussão dos principais temas. Sucesso absoluto. Por quê? Porque essa estrutura, esse novo modelo, ele dá aos candidatos todas as condições, plenas condições para eles se expressarem. E quando eu digo isso, é num sentido total. Eles escolhem os temas, eles se movimentam, eles reagem diante do adversário, eles criticam, eles acusam, eles respondem à acusação. Então, o que houve foi o seguinte, foi um momento de verdade do ponto de vista do que os candidatos querem mostrar. E essa espontaneidade dos candidatos, vocês viram ali, ó, eles falaram, né, se portaram ali da forma mais espontânea possível, claro, devidamente preparados, devidamente assessorados, mas essa espontaneidade dos dois é bem para que o eleitor possa entender como é que é fora das formalidades. E isso proporcionou ao debate, então, do Grupo Bandeirantes a maior audiência da televisão brasileira no domingo à noite e a maior audiência da internet no Brasil, tá, no domingo à noite. Então aí, olha só, uma oportunidade, um exercício de democracia para que nós, eleitores, independentemente das opiniões e escolhas, pudéssemos conhecer um pouco mais dos candidatos, tá? Daqui a pouquinho eu quero trazer uma reportagem para você
eu quero trazer uma reportagem justamente falando dessa dinâmica, né? Candidato com candidato ali, frente a frente, sem a intermediação de jornalistas, um método fantástico. Eu vou trazer uma reportagem exclusiva mostrando para você esse novo método aí. Você pode já mandar seu comentário para cá e vou ler todos. Vamos pôr fogo no parquinho, que só não vale falar palavrão. O resto você pode escrever o que você quiser aí que eu vou ler no ar, tá? Mas antes eu quero falar com você que adora fazer uma compra online, com segurança, pagamento facilitado e entrega rápida de verdade, né? Você já conhece o eFácil? É da nossa terra aqui de Uberlândia. O eFácil é o e-commerce do maior atacadista distribuidor que esse Brasil já viu. Eu tô falando do Grupo Martins, gente. Lá você encontra de tudo, de supermercado eletrodomésticos, os melhores smartphones, produtos pro seu pet, bebidas para todos os gostos e muito mais, tá? Se você não acessou, acesse aí efácil.com.br ou baixe o aplicativo e use o cupom MINAS para garantir um desconto exclusivo. Olha só. Descontos exclusivos? Só no app é fácil. Seja no app ou site, tem de tudo pra você. Smartphones, eletrodomésticos, itens de supermercado e muito mais. Produtos em até 10 vezes sem juros. É fácil. Baixe o app e aproveite as ofertas exclusivas. Ó, vai lá e confere, tá? Esse é de Uberlândia, esse é de Minas Gerais e nos representa. Vamos continuar falando do debate, aí é o primeiro debate do segundo turno com os candidatos à presidência da República. Nós aqui em Minas Gerais não vamos ter aí segundo turno nas eleições para governadores. O governador Romeu Zema foi reeleito com a grande maioria dos votos já no primeiro turno, mas claro, o eleitor em Minas Gerais, o eleitor da nossa região está muito atento, né? O eleitor está muito preocupado com o resultado dessas eleições, tá? E o formato inovador do debate, que você pôde acompanhar tanto aqui pela telinha da Band Triângulo quanto pelo YouTube, pelas redes sociais, permitiu que os candidatos circulassem pelo estúdio, ficassem mais próximos um do outro, sem interferência de jornalistas, sem aquelas perguntas engessadas, uma forma muito, mas muito dinâmica de discutir as propostas e ainda cada um administrar o seu tempo ali durante o programa. Vamos acompanhar junto essa reportagem também. Frente a frente e livres para escolher temas e administrar o próprio tempo. Com a nova dinâmica do debate, Lula e Bolsonaro protagonizaram cenas inéditas na TV brasileira. Foram 2 embates diretos, de meia hora cada um. Na maior parte do tempo, os candidatos esperavam o adversário terminar o raciocínio. Isso é tratar com dignidade os professores. Acabou? Acabou? Vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Mas em momentos mais tensos, teve interrupção e disputa pela palavra. O Brasil, o país... Os mediadores só interromperam quando realmente necessário. Você sabe, candidato Lula, deixa o presidente, candidato Bolsonaro, terminar o raciocínio. Tá bom. Está provado que essa dinâmica de fazer debate dessa maneira, com os próprios candidatos administrando o tempo, ela funciona e ela faz com que o debate priorize justamente ali, o debate de ideias entre eles, cobrança, proposta, enfim, tudo foi debatido frente a frente, olho no olho entre eles. Ao contrário do que normalmente acontece, um dos lugares menos utilizados do cenário foi o púlpito. Desde o início do debate, os candidatos se sentiram à vontade para andar pelo cenário, se aproximar da câmera e falar direto com o público. Um formato que veio para ficar. Com 9 câmeras apontadas para os candidatos, eram muitas cenas possíveis. Nos bastidores da transmissão, olhares atentos para decidir o melhor ângulo minuto a minuto. Boa, Leiri. Tá sendo agora. Mas ficou provado de que esse formato funciona e funciona muito bem. Tanto pelo fato de poder se deslocar pelo palco, como pela questão do tempo. Não há dúvida de que esse formato se mostrou um formato de sucesso. Dificilmente vai ter uma volta a um formato engessado. Na largada, Lula explorou mais a interação com a câmera. É que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto... Orientado por assessores, Bolsonaro foi adotando aos poucos a mesma estratégia nos outros blocos. Explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No primeiro bloco, os candidatos estavam mais afastados. Já no último, ficaram bem próximos a maior parte do tempo. Eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da família responsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006.
A liberdade pelo espaço permitiu algumas cenas inusitadas, como este momento em que Bolsonaro toca no ombro de Lula. Olha ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Mas a administração do tempo também impõe desafios aos candidatos. Lula, por exemplo, se estendeu mais nas falas na segunda rodada direta de perguntas e respostas. Aí o tempo dele acabou. Alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. E Bolsonaro ficou com quase 6 minutos para falar sem interrupção. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Ao final do debate, os dois candidatos elogiaram o novo formato. Eu achei melhor a fórmula do debate. Foi melhor. Eu acho que a Bandeirantes e o PUL inovaram uma coisa importante. Você tem mais tempo para falar, você tem liberdade de falar, sabe? Eu acho que foi bom. Eu acho que daqui para frente o debate tende a ser melhor. Eu gostei do formato, fica mais à vontade, mais descontraído, né? Não, cheguei perto dele para olhar para mim, né? Chamá-lo à responsabilidade, nada para afrontá-lo. Mas me senti bem, eu gostei. Parabéns pelo formato aí. Assim como os dois candidatos aprovaram esse novo formato de debate, né, a grande maioria do público também, e mais uma vez eu repito, né, para que eles pudessem aí de forma mais espontânea fazer o confronto de ideias, fazer os debates, né? A gente sabe, são adversários políticos, né? E também aí para que o eleitor pudesse fazer a sua avaliação. Vai mudar a opinião de um, de outro? Acredito que não, cada um já tem as suas convicções, mas é importante para justamente conhecer mais a fundo os candidatos, tá? Daqui a pouquinho eu tenho entrevistas com já o presidente Jair Bolsonaro e com o ex-presidente Lula aqui no nosso programa, ainda desdobrando esse debate aí que mais uma vez entra para a história das eleições no Brasil. Daqui a pouquinho a gente continua falando do debate, tá? E eu quero ler seus comentários, são muitos comentários aqui. A avaliação do eleitor, mais uma vez, independentemente da sua opção, é importante a gente saber, é importante a gente ter a sua participação. E olha só, um caso polêmico que rendeu ainda mais no final de semana as armas no Dia das Crianças lá em Uberaba. Muito bem, quem perdeu o emprego foi o secretário de Defesa de Uberaba, depois daquela polêmica que nós acompanhamos durante toda a semana, principalmente no feriado, né? Crianças na exposição do dia 12 de outubro. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Muito boa tarde para você. O secretário foi exonerado, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, foi exonerada. A publicação aconteceu na sexta-feira no Porta-Voz, o Jornal do Município, sobre aí a saída do secretário Dr. Glorivan Bernardes, ex-delegado, né, da Polícia Federal, aposentado, e também estava sob o comando da pasta Secretaria de Defesa Social. Tudo isso por conta daquela polêmica que rendeu muito assunto, inclusive foi matéria, né, divulgada em todo o país em relação àquele vídeo que aconteceu, a divulgação lá na festa Tempo de Brincar no dia 12 de outubro. Então, a partir dessa divulgação desse vídeo, você conhece muito bem a história, Bagnete, a prefeita fez um vídeo falando que não sabia da exposição das armas, as forças de segurança fez uma nota falando que foi avisado que teria exposição de armas e que, inclusive, as forças de segurança fariam um evento antes, no dia 11 de outubro, mas foi solicitado pela prefeitura a participação nesse evento conjunto. Devido a todo esse climão, esse jogo de empurra-empurra, teve uma reunião na última quinta-feira, o doutor Glorivan colocou o cargo à disposição, então a exoneração dele acabou acontecendo e foi publicada na última sexta-feira. Eu, inclusive, entrei em contato com ele esse final de semana, ele disse que, por enquanto, vai permanecer em silêncio, mas nós vamos continuar acompanhando, pode ter certeza que esse caso ainda vai longe, vai ter desdobramentos, até mesmo porque o Ministério Público está fazendo uma apuração para saber se houve excesso ou não. Lembrando que, segundo a nota das forças de segurança, esse evento de exposição, de amostra de armas, foi para aproximar as crianças e também a população da polícia. Então ainda está rendendo e com certeza vai render ainda mais, né, Bagnete? Vamos acompanhar essa apuração do Ministério Público, viu, Juliano? Obrigado pelas informações. Até onde a gente sabe, o secretário de Segurança em Uberaba vinha fazendo um ótimo trabalho, valorizando os servidores, a Guarda Municipal, né, que é fundamental na cidade de Uberaba, exemplo para toda Minas Gerais. Né? Agora, aí, nesse disse-me-disse, nesse desencontro de informações, ele acabou sendo exonerado. No serviço público é exonerado, na iniciativa privada é demitido. É a mesma coisa.
8 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão foram cumpridos durante a 4ª fase da Operação Covardes, em Patos de Minas, tá? É um trabalho de investigação para combater um grupo criminoso que estaria torturando e matando pessoas na cidade. A Larissa que está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde para você, Larissa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos. Esse foi um trabalho conjunto entre as polícias civil e militar, da cidade. Eles, então, cumpriram aí todos esses mandados de busca, apreensão e prisão. Pelo menos 6 pessoas foram presas nessa fase da operação, que é chamada de fase Justiça, exatamente porque essas pessoas que foram presas nessa fase atuavam aí como que um tribunal do crime, como a polícia explicou. Bagnete, essas pessoas torturavam e até matavam pessoas que cometiam alguns crimes ou que porventura falhassem ali com essa organização criminosa. Todas essas pessoas, então, foram presas e os desdobramentos dessa operação a gente acompanha ao longo da nossa programação. É com você. Obrigado, Larissa, pelas informações. A Polícia Civil na cidade de Patos de Minas vem fazendo um pente fino contra o crime organizado e não é qualquer tipo de crime, é crime contra a vida. Estamos falando de mortes e torturas, tá? Ao longo do dia teremos mais desdobramentos desse grande trabalho de investigação das forças de segurança. Estamos vendo Polícia Civil e Polícia Militar. Agora tem um recadinho para você que está aí curtindo a sua melhor idade. Quer aproveitar tudo que a vida tem para te oferecer? Olha aqui, gente. Então chegou a hora de dizer adeus àquela dentadura ou ponte móvel e começar o seu tratamento com implantes dentários. Aonde? Na Oral Sim Implantes, que é referência nacional no assunto. Só a Oral Sim, gente, tem 18 anos de experiência em implantes dentários no Brasil, oferecendo atendimento personalizado, a infraestrutura mais moderna do mercado e os melhores tratamentos, tudo para devolver o seu sorriso e a sua mastigação. E aí, tá esperando o quê para mudar de vida com a número 1 em implantes dentários do Brasil? Faz o seguinte, ligue agora e saiba tudo que a Oral Sim pode fazer por você. O telefone está na tela, 33 26 50 20. Repete mais devagar, Bagné, está acelerado, 33 26 50 20. Em Uberaba, a Oral Sim fica ali na Avenida Santos Dumont, 461, na região central da cidade. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Vamos fazer um intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência, uma história terrível. Um homem foi preso, suspeito aí de castigar um cachorrinho, maltratar esse animal. O animal precisou ser, inclusive, sacrificado. Eu volto já. A marca que é um show de qualidade traz a promoção Torcida Azulim. Vão ser muitas chances de ganhar prêmios como televisores, camisetas da seleção e coolers cheios de produtos, para que você possa torcer de TV nova, uniformizada e com a casa limpa e perfumada. Para participar é muito simples. Compre 3 produtos da família Start. Cadastre no site torcidaazulim.com.br e pronto, você já está concorrendo. Não fique de fora, vamos torcer juntos. Promoção Torcida Azulim em busca do Hexa. Festival Degusta no Center Shopping. Muito mais do que um festival de gastronomia, uma experiência gratuita que reúne os melhores sabores, música e arte. Nos dias 13 a 16 e 20 a 23 de outubro, no estacionamento da João Naves, você poderá degustar pratos deliciosos, ouvir música boa e celebrar a arte. Chama todo mundo e vem curtir esse momento com a gente. Degusta todos os sabores em um só lugar. Saiba mais em cdshopping.com.br. Deixa eu falar pra você da Ponto Country, a loja country mais completa da região. Tem chapéus, botas, cintos, fivelas, bonés personalizados, vestuário country do baby ao adulto, além de selaria e fabricação própria de cabriços equinos e bovinos e tem muito mais, não é isso, Emerson? Isso mesmo, estamos atendendo Uberaba e região. Ponto Country, o ponto do cowboy. Vem pra cá. Se o seu gás acabou, chame agora a Feragás, 3314-5121. São mais de 30 anos atendendo todo Uberaba com o gás mais barato da cidade. Ainda não cobra entrega e nem a taxa de cartão, Igor. Isso mesmo, e são 7 lojas para melhor te atender. Feragás, vem pra cá! Nas 2 lojas do Que Delícia Supermercados tem muitas ofertas aguardando por você. Peito bovino, R$ 27,90 o quilo. Cerveja Itaipava, 100% malte, R$ 2,35. Arroz do Padre, 5 quilos, R$ 16,90. E tem muito mais, hein, Zé? Isso mesmo, economia e qualidade você só encontra aqui. Que Delícia Supermercados, vem pra cá.
Já de volta com a sua participação, a Augusta está parabenizando a Band pelo debate, deu gosto de assistir. O Michel Maciel tá ligadinho lá no Jaraguá. Bagnete, ó, vou levar um bingo aí pra você. O Valdacir Costa tá acompanhando a gente em Monte Carmelo, falou que o tempo tá abafado demais. Quem mais tá conosco aqui? O Elias Porfiro, aquele abraço pra você, meu amigo. Olha só, quem mandou um alô aqui... O Arnaldo Nogueira, de Uberlândia, também acompanha. Falou, deram informação errada lá. O ex-presidente Lula falou de ponte entre Mato Grosso e Minas Gerais. É Mato Grosso do Sul, informação errada. Foi preso em Uberaba um idoso suspeito de maltratar um cachorro. Um animalzinho ficou gravemente ferido e precisou ser sacrificado. Juliano Carlos volta com informações desse caso terrível, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Essa ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal na noite do último sábado no Jardim Maracanã, onde as equipes compareceram após denúncias de moradores via 153 que os animais, as duas cadelas, estavam sofrendo maus tratos. Então os guardas chegaram no local e realmente constataram que as duas cachorras estavam em situação deplorável, inclusive uma delas com grande ferimento, sangue espalhado pelo local e as duas cadelas bastante agitadas, apesar que não conseguiam se locomover. Então eles abordaram o proprietário, ele disse a princípio que as duas cachorras foram atropeladas, contou essa história, os guardas não acreditaram nessa situação e os vizinhos confirmaram que realmente eram maus tratos. Então foi chamado o veterinário, fez a avaliação e infelizmente os animais tiveram que ser sacrificados. Então esse homem foi preso em flagrante por maus tratos, levado até a delegacia, teve a prisão ratificada e está na penitenciária. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações. Que fique preso por muito tempo. Será que ele vai ser tratado da mesma forma dentro do presídio como ele tratava os animais? Eu acho que não. Um estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Uberlândia foi expulso de uma festa universitária depois de defecar um bebedouro infantil. Larissa Marques, que porcaria é essa? Pois é difícil até de explicar, né, Bagnete? Um estudante de medicina que pratica uma atitude dessas, né? Uma verdadeira porcaria, o que acabou acontecendo aí durante a Intermed, né? Que é o encontro aí das atléticas de medicina, né? E aí eles fazem toda essa, uma Olimpíada, né? Alguns jogos universitários e tudo. E esse estudante simplesmente foi lá em um dos bebedouros e acabou defecando nesse bebedouro. O que chamou a atenção e que a FUNEL explicou por meio de nota é que esse fato foi constatado pela Guarda Municipal, que estava próxima ao local no momento em que o fato ocorreu. Esse estudante foi expulso imediatamente, ninguém mais utilizou o bebedouro. A Atlética, ao qual esse universitário faz parte, inclusive se comprometeu a comprar um outro bebedouro. Bom, a XP Produções informou por meio de nota que o aluno foi desligado do evento em razão das regras de participação que a Atlética assumiu, inclusive, Bagnete, com a assinatura de contrato aí explicando todas essas regras. Por meio de nota, né, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil esclareceu que o Intermed Minas é um evento privado, que não há envolvimento das universidades, mas também lamentou o fato ocorrido. É com você. Nojenta essa história, Larissa. Obrigado pelas informações, né? Agora, o que ele fez lá no bebedouro é o que ele deve ter dentro da cabeça. Titica, porque não tem cabimento uma coisa dessa, um estudante de medicina. Foi pouco. Foi só expulso da festa? Só vai pagar outro bebedouro? Ainda é a atlética dos alunos que vai pagar? Porque deve ser filhinho de papai, né? Para fazer uma história como essa. Tinha que ser expulso da universidade. Olha, na sequência vem o horário eleitoral gratuito, então aí você acompanhando as propostas dos candidatos a presidente. Na sequência, 1h10 da tarde, o Minas está de volta com muitas informações. A gente vai trazer um caso terrível de uma jovem que foi assassinada a pauladas depois que o casal resolveu fazer um amor diferente. Sexo a três, o camarada ficou com ciúmes e matou a mulher. Tem cabimento um trem desse? Então, ó, nosso encontro é 1h10 da tarde. Coloca o celular para despertar e a gente já se encontra aqui na telinha da Band Triângulo. Até já! Interrompemos nossa programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita.
Minas está de volta com a sua participação. Você viu aí, foi rapidinho e olha assim, ó, muitas mensagens aqui. A Rogéria acompanhando, a Rogéria Brandolis Bagnetti. A propaganda eleitoral está simplesmente insuportável de ver. Eles só se preocupam de falar mal um do outro, tá? Gostaria que pensassem na situação do país. Eles se esquecem que tem gente pegando comida nas lixeiras. Obrigado, Rogéria, pelo seu comentário. Quem mais está acompanhando aqui? O Cristiano Neto mandando aquele alô. Bagnetti, o camarada que defeca um bebedouro, a Atlético, ó, tem um trem falando junto comigo aqui. Espera aí que o áudio está aberto aqui, replicando o nosso canal do YouTube. O Cristiano falando do rapaz que fez aquela caca no bebedouro, tá? Agora vai ficar por isso mesmo, tinha que ser expulso sumariamente da universidade. Também quem está acompanhando, mandando um alô aqui pra gente, deixa eu acompanhar o Adalberto. Bagnetti, boa tarde para você. Olha só, estamos constatando que houve uma melhora na forma do debate anterior com o de ontem, mas as emissoras e os apresentadores têm que ter os dados corretos das perguntas, pois ambas as formas que mentem saem beneficiando e a população desinformada. É verdade, é o que a Rogéria acabou de falar, muita informação desencontrada, muito ataque, pouca proposta. Boa tarde, Bagnetti, que é o Rodrigo do Jardim Itália em Uberaba. O debate na Band foi top. Bolsonaro mostrou o tanto que o Lula é mentiroso sobre a exposição de armas e as forças de segurança municipal e pública aqui de Uberaba, na comemoração do Dia das Crianças, não houve nada de errado. Eu prefiro as crianças tendo os policiais como exemplo do que os bandidos aliciando crianças para o crime. É o Rodrigo do Jardim Itália. Celina, boa tarde para você, alemão. Seja bem-vindo. Maria Aparecida, um prazer estar com você. Vamos de notícia, que a notícia não para. Olha só. Moradores de Uberaba que precisarem dos serviços da CODAL, a Companhia de Operação e Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas, Departamento de Água de Uberaba, devem ficar atentos porque ela está de endereço novo. A partir de agora fica lá no Praça Shopping. Juliano Carlos tem as informações. Vai melhorar o atendimento à população, Juliano? Pois é, Bagnetti, é o que a população uberabense espera, melhora do atendimento, está concentrado lá no Praça Shopping, no primeiro piso, toda a cúpula do CODAL, sala da presidência, sala da diretoria, serviço de atendimento ao consumidor, todo o setor administrativo e também o atendimento geral ao público. Então está funcionando das 7 da manhã às 17h30, de segunda a sexta. Quem tiver alguma demanda que quiser conferir, é só ir lá no CODAL, no Praça Shopping, ou também ligar pelo 115. Nós conversamos hoje pela manhã, durante a entrevista com o presidente da autarquia, o José Valdir Filho, e ele falou sobre essa situação da mudança. Segundo ele, Bagnetti, vai ter uma economia de R$90 mil por mês agora com essa mudança, porque antes ficava a presidência e a diretoria lá na Avenida da Saudade e o setor de atendimento ao público na Leopoldino de Oliveira. Então fez uma união, uma junção, e todos os setores estão atendendo no Praça Shopping. Inclusive, durante a entrevista, eu questionei ele sobre o vídeo que nós divulgamos aqui na Band, Bagnetti, de um funcionário do CODAL trabalhando em uma obra no bairro Abadia, e esse funcionário foi flagrado por moradores de um prédio, urinando, né, nessa obra. Então, eu questionei o presidente do CODAL, ele disse que foi aberto lá um processo administrativo e vão ser apuradas as causas, com certeza esse funcionário deve ser punido. Então, nós vamos continuar acompanhando. Eu questionei ele também sobre as outras demandas, né, que a população reclama muito, e ele falou que o CODAL recebe por dia cerca de 100 ordens de serviço. Então, é muita demanda, as equipes trabalham, mas a população também tem que colaborar um pouco, segundo o presidente do CODAL, Bagnetti. Tá certo, Juliano, obrigado pelas informações. Então, hoje a nova sede do CODAL em Uberaba passa a funcionar, fazer o atendimento ao público. Juliano Carlos preparando a reportagem completa que você acompanha no nosso Band Cidade, 10 para 7 da noite. Vai gerar economia, a gente espera também que possa aí melhorar no atendimento à população. Não é verdade? Já que os serviços estão centralizados, agora o problema lá em Uberaba é muito mais sério do que apenas um novo endereço e essa estrutura física. A gente sabe que o abastecimento de água lá em Uberaba carece ser repensado, porque toda vez que para de chover, falta água nas torneiras. Agora, o funcionário mijão aí vai ser responsabilizado, que nós mostramos aqui. O camarada estava apertado. Mas antes de responsabilizar ele, alguém tem que responder se tinha banheiro à disposição dos trabalhadores também, viu, gente? Porque senão como é que faz? Se o cara tem uma dor de barriga aí, né? Então vamos apurar isso melhor, não só responsabilizar o trabalhador, tá errado, não devia ter feito isso, mas saber se tinha banheiro químico à disposição desse trabalhador. É um fazendo o número 1 e o outro fazendo o número 2 lá na festa, eu vou te falar, hein?
Hoje é celebrado o Dia Nacional da Vacinação no Brasil. Será que temos o que comemorar? Porque parece que tem gente que tá nem aí para vacina. Falando em vacinação, a cobertura vacinal contra a paralisia infantil em Minas está em pouco mais de 70%, longe da metade, tá? Longe aí do ideal de 95% de cobertura, que é a meta. Por isso, algumas cidades da região estão intensificando as campanhas. O Pedro Corsini, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Muito boa tarde para você, Pedro. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todos. Vamos dar um giro então pela região para saber como está aí a vacinação em algumas cidades aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Começando por Araguari, que lançou uma iniciativa muito legal nas escolas, que é a Gincana da Vacinação. As 16 escolas municipais da cidade vão receber aí uma equipe de enfermeiros para aplicar a vacina nas crianças de 1 a 5 anos contra a poliomielite. A escola que mais vacinar crianças vai ganhar pontos e no final uma premiação. Essa foi uma forma que a prefeitura da cidade encontrou de incentivar a vacinação contra a paralisia infantil nas escolas e, claro, aumentar assim a cobertura vacinal na cidade. Já em Patos de Minas, mais de 20 mil crianças menores de 5 anos foram imunizadas, um percentual que chega a quase 97% do público-alvo da imunização contra a doença. Araxá, olha só, bateu o recorde, viu? A meta foi superada, sendo um exemplo para todo o Triângulo Mineiro e região aqui do estado também. O município passou da marca de 97% de crianças vacinadas por conta de uma mobilização realizada em escolas e creches da cidade. E a gente conversou com a Cristiane Pereira, que é a secretária de Saúde de Araxá, que fala sobre esse recorde superado e que sirva também de exemplo para outras cidades do estado. Vamos conferir agora. O monitoramento ele é feito semanalmente e a gente estava muito preocupado porque a campanha já estava para se esgotar o prazo de finalização e a gente percebeu que a gente ainda estava com uma meta faltando muito para alcançar a meta, né? A gente estudou uma autorização para os pais, enviamos para esses pais, as escolas fizeram reuniões de pais explicando a importância da vacinação e nós levamos a nossa equipe de saúde para dentro das escolas. Em pouco mais de 2 semanas nós atingimos a meta atual de 97% das crianças vacinadas. Até a última sexta-feira, aqui na cidade de Uberlândia, foram imunizadas mais de 26.600 crianças contra a poliomielite, o que representa aí 78% da cobertura vacinal e a meta para a cidade é de 95%. Então falta bastante para chegar nessa meta. Então por isso, papais e mamães que nos assistem, levem os filhos para vacinar. São 2 gotinhas que salvam vidas e a gente evita, né, que a paralisia infantil volte ao país, como já tem sido registrados casos suspeitos em outros estados do país com a volta da paralisia infantil, uma doença que foi erradicada há mais de anos, né, Ricardo? Lamentavelmente, viu, Pedro? Obrigado pelas informações, a gente reforçando a importância da vacinação. Araxá de parabéns, a região de Patos de Minas de parabéns também. Agora o restante do estado precisa se mobilizar, aproveitar que a campanha foi prorrogada e proteger as crianças, tá bom? Pessoal, militares do Corpo de Bombeiros atenderam nessa madrugada 2 incêndios, 2 grandes incêndios em Uberlândia. Você vai ver o primeiro desses foi na zona rural e o segundo em um empório do bairro Santa Mônica. Vamos acompanhar. A primeira ocorrência foi por volta de meia-noite no quilômetro 36 da MGC 455 entre Campo Florido e Uberlândia. Um tritrem carregado com 75 toneladas de toras de eucalipto pegou fogo. O incêndio começou no cavalinho mecânico e se espalhou rapidamente para o primeiro compartimento, onde estava 25 toneladas de madeira. O fogo também atingiu parte do segundo compartimento. No primeiro compartimento, a carga foi totalmente perdida, né? Foi completamente queimada. No segundo compartimento, parte dela não vai ser possível ser recuperada. E o terceiro compartimento, a madeira ficou intacta. Para controlar as chamas, os militares tiveram trabalho, já que madeira, em um cenário como esse, acaba atuando como combustível para o fogo. Graças a Deus, nós tivemos o apoio de empresas que deixaram no local, né, caminhões-pipa, para que a gente pudesse fazer o combate e que esse incêndio não se espalhasse para a vegetação ali, que fica às margens da rodovia. Além do incêndio na carreta, uma câmara fria de um sacolão no bairro Santa Mônica também incendiou. O alarme do prédio disparou, o que, junto ao cheiro de fumaça, chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram os bombeiros. Os militares acreditam que o incidente foi causado por um curto-circuito. Grande parte da câmara fria, né, para não dizer ela toda, foi
completamente queimada, mercadoria foi perdida, não se sabe ainda o motivo, mas tudo leva a crer que foi uma sobrecarga, né, do sistema, levando um curto-circuito que originou o incêndio. Por sorte, em nenhum dos dois casos houve registro de vítimas. A gente tem mostrado com uma certa frequência esses tipos de incêndio, né, em veículos, talvez por falta de manutenção, e aí em estabelecimentos comerciais, em próprias casas, né, residências, aí também, né, por uma série de cuidados que às vezes deixam de ser tomados. Aí o prejuízo é enorme, né, sem falar no risco à vida, o risco à saúde das pessoas. Então, gente, é melhor prevenir do que remediar. 2 pessoas ficaram feridas após o caminhão em que elas estavam capotar na rodovia AMG 2595, ali a antiga Filomena Cartafina em Uberaba. Não é o pedaço onde eles estão recuperando já não, tá? É um pouco mais adiante. Em Uberaba, tudo isso em Uberaba, claro, o motorista teria perdido o controle da direção e saído da pista. Ele e o passageiro ficaram presos às ferragens e foram levados ao Hospital de Clínicas da UFTM. Já o caminhão ficou completamente destruído. A gente está vendo equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalhando. O Corpo de Bombeiros, final de semana, eles trabalham triplicado, né? Enquanto todo mundo está aí esperando a folga do final de semana, o bombeiro já prepara porque trabalha dobrado, triplicado. E teve animal que sofreu um acidente também, as cenas são impressionantes. Um cavalo foi encontrado dentro de uma cisterna que fica em uma fábrica de cerâmicas desativadas lá no Distrito Industrial de Tuiutaba. A suspeita é que ele estava lá há 3 dias, lá dentro desse buraco. O resgate durou, gente, cerca de 7 horas. E, de novo, os nossos heróis, bombeiros e bombeiras, aí ficaram expostos aos gases tóxicos que estavam no buraco, tá? Os excrementos do animal, uma coisa difícil. Trabalho muito difícil, muito arriscado. Um empresário cedeu um caminhão para ajudar a içar o cavalo que estava dentro do buraco e foi levado ao atendimento veterinário. Olha só, hein? Uma empresa no Distrito Industrial de Ituiutaba que está abandonado, está provocando esse tipo de acidente. Mostramos na semana passada aqui em Uberlândia, Cazengue, também, situação bem parecida, abandonado, cheio de buraco, tá? A pessoa caiu lá do 3º, 4º andar lá e o acesso está liberado e ninguém toma providência, até a hora que morrer um. Pessoal, vamos falar de coisa boa, vai? Vamos conhecer os nomes dos ganhadores da rodada de ontem, ó, do Triângulo da Sorte. É isso mesmo, o primeiro prêmio, R$10.000, saiu para 2 ganhadores. Elvis José Borgia Ferreira, de Uberlândia, e para o Luiz Antônio Silva Costa, de Uberlândia também. O segundo prêmio, mais R$10.000, saiu para o Bruno Pedro Avelino, de Uberlândia. O terceiro prêmio, mais R$10.000, saiu para Lara Beatriz da Cruz Matias, lá de Uberaba. O quarto prêmio, R$100.000, saiu, sabe para quem? Para o João Francisco de Souza, de Uberlândia. E não acabou não, gente. Confira os nomes dos ganhadores dos Giros da Sorte no site triangulodasorte.com.br, ó. Parabéns aos ganhadores. Vou ganhar um Jeep. Vou ganhar um Jeep. Um Jeep Renegade no quarto prêmio pra você dirigir. Nesse domingo tem um Jeep Renegade no quarto prêmio. Primeiro, segundo e terceiro prêmio, R$10.000 em cada. E no quarto prêmio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com o Papai Brasil. Acelere e garanta o seu, combinado? Minas vai fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, essa história de uma mulher que foi assassinada depois que ela e o companheiro resolveram chamar um terceiro homem para participar de uma noite de amor. É daqui a pouquinho. Está com dificuldades na hora de abrir as portas manuais da sua empresa? Com a Unidas Portas e Portões Automáticos não tem sofrimento e você ainda tem total controle na palma da sua mão, não é isso, Viviane? Isso mesmo, venha inovar a sua residência e o seu comércio com a tecnologia de primeiro mundo da Unidas. Unidas, vem pra cá! Outubro, mês das crianças, e aqui na Dona Barriga Store você encontra brinquedos de 0 a 6 anos. É mais uma novidade Dona Barriga, não é isso, Marcela? Isso mesmo. Venham escolher os mais lindos brinquedos aqui na Dona Barriga e deixar o Dia das Crianças ainda mais divertido. Dona Barriga Store, vem pra cá.
Cartão de Todos. Aqui você tem acesso a vários especialistas, conta com a Clínica Amor e Saúde e também vários parceiros da cidade. Esse jogo. É isso mesmo. Você que precisa de um atendimento médico a baixo custo, desconto em farmácia, no seu bujão de gás e até na energia, Cartão de Todos. Vem pra cá. Troncos Triângulo, Troncos Triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos Triângulo, Troncos Triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você pecuarista. Aniversário premiado é fácil. Concorra a muitos prêmios. Comprou, girou. Nas compras acima de R$200 no site ou app, você ganha uma chance de girar a roleta. São vários prêmios para você ganhar. Faça suas compras e gire a roleta. No É Fácil tem de tudo para você, além de entrega expressa, compra segura e pagamento facilitado. Ah, e É Fácil é do Martins, o maior atacadista distribuidor do Brasil. Vem! Porção de torresminho? Você sabe que minha dentadura não aguenta. Faz implante, Tonhão. Ah, não. Morro de medo de dentista. Medo? Pera aí. Ô, Leonardo. Rapaz, se você tem medo é porque você nunca foi na Oral Sim. Lá você faz seu tratamento sem dor, na maior tranquilidade. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. Diretor, traz mais uma cumbuquinha de torrema aí, meu filho. Minas está de volta com a sua participação. Deixa eu dar um abraço aqui no nosso amigo Flávio Melo, tá lá no bairro Santa Mônica, hoje aniversariando. Um abraço para você, aniversariante do dia. É isso aí, amigo. Muita saúde e paz para você, tá bom? Quem está acompanhando também é a Ana Cláudia Santos Bagnetti. Um abraço para você. Nós amamos o programa Minas Urgente. Obrigado, Ana Cláudia, ela que sempre assiste com toda a família. O Claudinei, o rei do churrasco, o Bagnetti. Filomena Carta Fina, 26 quilômetros de puro desafio. A Helena Márcia, desejando uma ótima semana para todos que estão ligadinhos conosco. O Olair está lá no bairro Moarama. O André Luiz também está acompanhando. Quem mais aqui? O Jânio está em Nova Ponte. Parabéns à Band pelo debate. O Saldanha está em Martinésia. Quanta gente acompanhando aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome. A Inês, achei que o Lula gaguejou muito e não respondeu a contento. Essa foi a minha análise. Está aqui a mensagem da Inês. O Leandro Perninha, boa tarde, Bagnetti. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Falaram da... Como é que é? Leandro Perninha, o Lula falou que é contra a invasão de terra, mas eu não estou entendendo, fez parte do MST. Está aqui então o comentário do nosso amigo Leandro Perninha, do Jardim Brasília. Obrigado, companheiro. Importante a participação de todos vocês. Olha essa história que absurda. Uma jovem foi assassinada a pauladas pelo namorado em Patos de Minas. O motivo? Ele teria sentido ciúmes dela depois que o casal convidou um outro rapaz para participar de um ato sexual a três. Você viu a cara do camarada e ela agora saindo nessa padiola do IML. Em determinado momento, ele se sentiu desconfortável, começou a agredir a namorada com chutes na cabeça e um pedaço de madeira. O homem que foi convidado para participar do sexo grupal ficou sob cárcere privado dentro da casa onde eles estavam. E quando conseguiu fugir, foi até a delegacia, denunciou o fato. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram o corpo da moça envelopado. Sabe para quê? A polícia acredita que ela seria descartada em qualquer lugar. O homem confessou ter matado a namorada e disse que iria esconder o corpo. Ele foi preso em flagrante. Isso tudo aconteceu horas depois do crime. Agora pensa numa história como essa. Em comum acordo, o casal resolveu convidar uma terceira pessoa, um homem. E aí, no meio do vamos ver,
Ele ficou enciumado e partiu para cima da mulher, tirou a vida dela, matou essa mulher a pauladas e chutes na cabeça. Por conta de quê? De uma aventura, uma fantasia sexual que não aguentou as consequências. Vamos medir as palavras aqui, vamos deixar a cargo da polícia e da justiça, porque a gente está falando de um feminicídio. É um assassinato tão terrível como outro qualquer quando a gente fala de violência contra a mulher, tá bom? Foi ouvido em Uberlândia um homem acusado de matar a própria esposa na frente do filho pequeno de 8, 9 anos. Isso 3 meses depois do crime. Nós falamos do assunto na sexta-feira, o Pedro Corsini acompanhou a audiência e tem mais detalhes. Qual o futuro desse homem, se é que ele tem algum, Pedro? De acordo com a Justiça Mineira, a expectativa é de que em um mês, mais ou menos, tenha a decisão se vai ser levado ou não a júri popular. E são informações que a nossa produção obteve com o Dr. Robson Luiz Rosa, que é o juiz que está à frente do caso Diego Mendes Piretti, que é acusado de matar a ex-companheira Wellen Cássia em julho deste ano. Nos depoimentos que a gente não teve acesso, prestaram aí a família do réu e família da vítima, bem como o Diego, que depôs direto do presídio de Assis por videochamada. A gente então agora acompanha esse caso ainda mais de perto para os desdobramentos, né? Como é que vai ser esse julgamento, quando vai acontecer, quem vai julgar de fato o caso, se vai ser ou não um júri popular. Lembrando que Diego matou a ex-companheira 2 anos e meio depois de ter sequestrado ela e o filho aqui na cidade de Uberlândia, isso lá em 2020. E infelizmente em julho deste ano ele matou ela a facadas no apartamento que ela morava no bairro Brasil e na frente do filho de 9 anos. Ele fugiu com a criança, mas foi preso entre Minas e Goiás. É com você, Ricardo. Pedro, pelas informações, importantíssimo a gente acompanhar esse caso que teve uma repercussão em todo o Brasil, né, pela extrema violência, pelas condições que essa mulher já vivia aí na companhia desse homem, a forma que o crime se deu na frente da criancinha, filha do casal. Então, toda e qualquer movimentação da justiça a gente quer trazer para vocês aqui. Para quê? Para que possa ser punido exemplarmente e outros crimes não aconteçam, como o que eu acabei de falar para você em Patos de Minas, que aconteceu esse final de semana. Né? Porque se tivermos penas severas, esses covardes vão pensar 2 vezes antes de encostar em uma mulher para fazer mal, quanto mais para matar. Então, punição exemplar. Falei e falo de novo, tá? As nossas deputadas federais, deputadas estaduais, com todas as suas influências, vamos mexer nos códigos brasileiros. Punição severa para os assassinatos, punição severa para a violência contra a mulher. Porque o camarada fica preso, pega a pena de 20 anos, aí tem um monte de benefício da lei, em 4, 5, 6 no máximo está na rua. E fica por isso mesmo. Um casal foi mantido refém por mais de 24 horas em Uberaba, tá? A suspeita é que isso faz parte aí de uma ação de uma quadrilha lá da cidade. Eles foram rendidos no bairro Jardim Espanha, onde teriam ido em uma carreta. Como é que é a posse? Ah, muito bem. O casal estava numa carreta, né? O motorista, então, foi contratado para fazer um frete. De lá, eles foram levados para um cativeiro no Jardim Copacabana e tiveram dinheiro, joias, cartões e celulares roubados. O casal estava trabalhando, tá? E só foi liberado quando a quadrilha recebeu um pix de R$3.000 da família. A quadrilha é suspeita de sequestro, cárcere privado e roubo. Esse quarteto fantástico aí que está preso e, se possível, que fique muito mais tempo atrás das grades. O casal trabalhando, ia fazer um carreto, chegou lá, foi rendido pelos criminosos que arquitetaram todo esse crime, porque isso aí tem que ter um planejamento, né? Isso aí já tinha um alvo, não foi aleatório. E tá aí, ó, entre os 4, uma mulher que também faz parte do grupo de acordo com a polícia. Né? A inteligência, o tempo para fazer o que não presta é absurdo. Um corpo foi encontrado na estrada do Pau Furado, próximo às margens da represa do Capim Branco, em Uberlândia. Ele estava sem camisa, com os braços e pernas amarrados
e ferimentos na cabeça, um corte profundo ali na região da nuca. O homem ainda não foi identificado, a perícia foi acionada para investigar o caso, né? Um crime aí com requintes de crueldade, já que o homem estava amarrado, tá? Sem a menor chance de defesa. Vem comigo, porque aqui você também é o repórter. Isso mesmo, a Sueli de Uberaba, que mandou pra gente essas imagens. Rua Angélica, bairro Jardim Alexandre Campos. Ela fala que tentaram furtar a fiação em frente à casa dela e não conseguiram. Resultado, deixaram os fios caídos no meio da rua. Deixa eu ouvir a Sueli. Tá vendo aquela caixinha ali? Essa caixinha, parece que alguém andou puxando ela, tentando arrancar ela, porque aqui no chão tá cheio de fio caído aqui, ó, deixar tudo aqui na beirada do passeio. Pedi a CEMIG para vir cada um olhada nessas coisas aqui, porque largou jogado aqui no chão aqui, tá ligado lá em cima. Isso, Eli, eu vou te contar, viu? Primeiro, obrigado pelo seu vídeo e sua preocupação. Mas olha só, essa novela a gente já conhece. Entramos em contato com a CEMIG, que informou que os fios e equipamentos apresentados no vídeo são de telefonia. E por isso mesmo, eles não têm responsabilidade sobre o ocorrido. Portanto, as empresas de telefonia que têm que dar uma resposta. A CEMIG cede os postes de energia elétrica, mas está igual o menino estudante da UFO lá, tá? E andando para a população porque não resolve nada. Agora, como é que você vai descobrir? São 50 operadoras de internet e de telefone operando no Brasil. Como é que você vai identificar esse baralhado, esse emaranhado de fio aí, de qual que é? Ela que cedeu os postes, que deveria tomar uma providência. Já estamos acionando o Ministério Público, alguém tem que dar uma resposta. Isso é uma zona, uma bagunça, uma incompetência, uma falta de respeito com o consumidor, achando que a gente é palhaço. Palhaço! E vai lá, pega a sua conta de energia e vê quanto você paga aí de iluminação pública. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É para fazer a manutenção dessa pouca vergonha. Sueli, com muito cuidado com isso daí. Alguém pode passar ali, a gente não sabe se esse troço está energizado e dá um choque em alguém. Se alguém enrosca as pernas e cai e quebra os dentes. Ah, você tem que pensar no pior. Porque eles, a CEMIG, as empresas de internet e telefonia, estão nem aí. Mas não estão nem aí mesmo, entendeu? Então, Delegacia do Consumidor, PROCON, Ministério Público, vamos tirar a bunda da cadeira, a gente precisa de uma resposta. Que tal começar a semana economizando? Então corre pro Supermax. Hoje tem o melhor para você com variedade, claro, muita economia. Tô certo ou tô errado, Suzy? Olá, boa tarde! Começando a semana no Supermax e hoje estamos aqui na loja do bairro Paineiras. Mas a qualidade você já conhece, né? Isso se estende por todas as lojas da rede. Vamos agora às ofertas para começar a semana na segunda imbatível. Coxa com sobrecoxa, só R$ 9,99 o quilo. Colchão duro ou lagarto, para preparar receitas deliciosas, R$ 30,99 o quilo. Leite longa vida Bonolate, R$ 3,99 o litro. E essa oferta agora é para criançada. Toddy, 750 gramas, só R$ 11,99. Queijo mussarela Nova Minas fatiado, perfeito para o seu lanche da tarde, apenas R$ 38,98 o quilo. E para cuidar das suas roupas, também tem oferta nesse departamento. Omo lavagem perfeita, 1,6 kg, R$ 20,98. E ainda, papel higiênico Mille, folha dupla, leve 12, pague 11 unidades, R$ 19,98. Loja pertinho da sua casa, com o menor preço da cidade, com tudo que você precisa, além do atendimento que você merece. Supermax está em Uberlândia, Monte Alegre de Minas e Uberaba. Vem pra cá economizar você também. Que demais, hein, Suzy? Então, gente, bora aproveitar, né? Supermax, o melhor sempre pertinho de você. Mais um intervalo rápido aqui no Minas. Na sequência, a gente continua falando do debate, o primeiro debate com os candidatos à presidência nesse segundo turno. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Daqui a um pouquinho eu volto já.
Mês das Crianças Paraíba Utilidades. Boneca Blu Blu R$19,90. Bonecos Super-Herói R$14,90. Paraíba Utilidades. Floriano 844 no centro de Uberlândia, em frente ao antigo Fórum. Aniversário São José Materiais. Telha 366 só R$109,90. Cimento Votorantim R$35,90. São José Materiais. Bairro Piquis, Uberlândia. Wilson Rodrigues da Silva, número 1588. 3231-8027. Festival Degusta no Center Shopping. Muito mais do que um festival de gastronomia, uma experiência gratuita que reúne os melhores sabores, música e arte. Nos dias 13 a 16 e 20 a 23 de outubro, no estacionamento da João Naves, você poderá degustar pratos deliciosos, ouvir música boa e celebrar a arte. Chama todo mundo e vem curtir esse momento com a gente. Degusta todos os sabores em um só lugar. Saiba mais em cdrshopping.com.br. Operação Preço Baixo Móveis Araxá. Toda loja repleta de ofertas imperdíveis. Este belíssimo sofá living por apenas R$ 1.990 à vista ou 10 vezes de R$ 199. Sala de jantar com 6 lugares, só R$ 2.590 à vista ou 10 vezes de R$ 259. Tudo, mas é tudo mesmo, bem mais barato para você. Móveis Araxá, Rua Laor Prata 37 com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles próximo ao Shopping Uberaba. Nunca troque a sua internet. Vixe, travou de novo? Troca logo e vem pra internet das grandes empresas. São até 500 mega a partir de R$ 59,90 no pacote, mas corra, porque as portas já estão acabando. Alerta de oferta, fique ligado! Arroz Pato Sul 5 quilos, R$ 15,99. Açúcar Delta 5 quilos, R$ 13,99. Sabão em pó brilhante 1 kg 600, R$ 15,99. Amaciante Cotton Candura 5 litros, R$ 11,98. Detergente Limpal 500 ml, R$ 1,99. Filé de peito de frango Sadia 1 kg, R$ 17,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. De ofertas Avenida Materiais. Piso extra 54 por 54 a partir de R$ 18,90. Armário banheiro Fimap R$ 379. Vaso com caixa acoplada branca R$ 269,90. Avenida Materiais, Rua Mississippi 400, Mansur. Pizzaria Vila Romana. As melhores pizzas para se degustar no salão ou para entregar na sua casa. Pizzaria Vila Romana. Disque Pizza 3215-2470. Avenida José Fonseca e Silva 974, Luizote 2. De volta com a sua participação, Alexandre Silva Fonseca está me falando aqui. Bagnete, o debate ontem pegou fogo. Proposta quase nenhuma, só lavação de roupa suja. A que ponto chegamos, hein? A Eulália tá tranquilinha, só trabalhou pela manhã, agora tá acompanhando o programa. Um abraço para você, minha amiga, boa semana. Olha só o comentário da Regina lá do Cássio Rezende. Bagnete, esse caso sexual aí é coisa do capeta. Quer dizer que tipo de relacionamento é esse? O povo está preparado para tudo, que coisa esquisita. Meu Deus! Deixa eu mandar um abraço aqui também. Olha só, lá em Araxá, quem está ligado comigo é o Sargento Hamilton, está sempre acompanhado. O João Geraldo da Polícia Civil também está ligado no nosso programa. O André Luiz, quanta gente amiga. Meu muito obrigado a todos vocês. Pessoal, já sabe, né? Coladinho aqui no Minas Urgente é a vez do Band Mulher com ela, a minha amiga Veridiana Daia, que está chegando toda elegante para começar a semana. Muito boa tarde para você, Viri. Oi, Bagnete! Olá, pessoal do Minas Urgente. Bora ficar ligadinho, como gosta de dizer o Bagnete, porque hoje no Band Mulher tem informação, claro, de qualidade. Bagnete, a gente vai falar sobre IPCA. O que será que é isso, hein? E como que isso influencia aí no seu bolso na hora de comprar a cesta básica, os produtos lá do supermercado? Sim, a gente vai falar também sobre inflação, viu, Bagnete? Visto que o IPCA ajuda a gente a medir o tamanho da inflação. E tem o quadro Cuide-se, com uma limpeza de pele com um autocuidado delicioso. E hoje é dia de taróloga no Band Mulher, então já prepara a sua pergunta e manda para o nosso Bandzap 034 996816300. Tô te esperando, você também, hein, Bagnete? Pode ficar
Pode ficar tranquila que eu tô ligadinho, porque hoje é dia 17, você vai falar de preço de alimento, de inflação, o povo vai esticando o salário para ver se ele chega no final do mês. Daqui a pouquinho, então, Band Mulher com a Veridiana dando uma dica pra gente aí a respeito dos preços. Se ela tiver uma mágica, né, uma fórmula mágica pra gente esticar o salário, melhor ainda, tá bom? Vamos continuar falando do debate na Band? Realiza Construtora. Conheça o lançamento Terraço Sky. Apresenta Band Eleições 2022. Oferecimento Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você pecuarista. Apoio Colégio Atenas. Matrículas abertas do maternal ao ensino médio. Sua CNH em um só lugar. É na Ribeiro Autoescola. On Motel. Prazer em cada detalhe. MS Electric, a sua concessionária de moto elétrica em Uberlândia e região. O assunto mais comentado no Brasil de ontem para hoje, claro, foi o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à presidência. O presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, defendeu ações do governo durante a pandemia e acusou Lula de ser conivente com a corrupção e não se posicionar em temas como o aborto. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro chegou para o debate na Band acompanhado dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, e já na primeira entrevista acusou Lula e o PT de espalhar nos últimos dias notícias falsas que associavam a imagem dele à pedofilia. As últimas 24 horas foram as mais terríveis da minha vida. Uma acusação infame, sórdida de pedofilia, potencializada pela senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Uma adesão do senhor ministro Alexandre de Moraes, simplesmente mandando retirar do ar toda e qualquer matéria nesse sentido. Na plateia de convidados, o ex-juiz Sérgio Moro, eleito senador, Moro chegou a orientar Jair Bolsonaro durante os intervalos do debate. Jair Bolsonaro se defendeu das acusações do adversário sobre a condução do governo durante a pandemia da Covid e acusou Lula de ser conivente com a corrupção e de proteger integrantes do crime organizado que cumprem pena por tráfico de drogas e homicídio. No segundo bloco, quando jornalistas fizeram perguntas para os candidatos, Bolsonaro negou que vai propor aumentar o número de vagas para o STF, atualmente com 11 ministros. No terceiro bloco, o enfoque foi a pauta de costumes. O presidente voltou a acusar o petista de não se posicionar contra o aborto, a liberação das drogas e a perseguição a religiosos na Nicarágua. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele? E nós não podemos fazer nada? Depois desse primeiro debate do segundo turno aqui na Band, o presidente Jair Bolsonaro retornou para Brasília. Ele passa essa segunda-feira reunido com assessores para definir a agenda de viagens do restante do segundo turno. Eu quero um país livre, um país onde seja respeitado a liberdade de expressão, um país onde você possa ir com segurança para casa. Já o ex-presidente Lula focou nas conquistas do Brasil durante os governos do PT. Ele também atacou pontos considerados fracos de Jair Bolsonaro, como a compra de vacinas para o Covid. Vamos acompanhar. Lula chegou de mãos dadas com a mulher, a socióloga Janja, e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Um aceno ao eleitorado feminino, responsável por mais de 52% dos votos do Brasil. O ex-presidente estava confiante. O que eu sei é que a expectativa é que o povo compreenda melhor o que está acontecendo no Brasil. Eu quero mostrar que é possível recuperar o Brasil, que é possível gerar emprego, que é possível fazer distribuição de renda, que é possível acabar com a fome, que é possível fazer muito investimento em educação e saúde. A estratégia ficou clara logo no início. Nas primeiras perguntas, lá embaixo, Lula aproveitou para tentar fazer uma comparação entre o governo dele e o atual. Esse é um ponto considerado pela campanha vital
para tentar ganhar o voto dos indecisos. O candidato também foi aconselhado a abordar, no início do debate, os temas considerados pelos auxiliares como pontos fracos de Jair Bolsonaro. O processo de compra da vacina contra a Covid foi um deles. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. E obras como a transposição do Rio São Francisco, que, segundo o ex-presidente, chegaram a 88% da conclusão no governo dele, foram apenas terminadas por Bolsonaro. Lula encerrou a participação no debate falando sobre as conquistas da população durante o governo do PT e o que pretende fazer se for eleito. Quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu, muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte. Esse país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. Nesta segunda-feira, Lula faz uma caminhada em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Grava cenas para o programa eleitoral e, no fim da tarde, participa de um encontro com padres e freiras, também na capital paulista. Lembrando que estamos aí há pouco menos de 2 semanas das eleições, não é verdade? Dia 30 de outubro, os brasileiros retornam às urnas aí, então, para o segundo turno, para escolher o próximo presidente da República. Também muitos estados aí ainda vão escolher os seus governadores, não é o caso de Minas Gerais, mas sem dúvida nenhuma os debates da Band, os debates do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mais uma vez fazendo história e trazendo aí então ao alcance de todos os eleitores, né, o que pensam, o que agem, da forma que agem aí os candidatos Brasil afora. Eu acredito que faltou pontos importantes a serem discutidos. Reforma tributária, infraestrutura e por aí vai, tá bom? Intervalo rápido aqui no Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Oral Sim. Na Oral Sim, eu, Leonardo, confio e indico. Azulim. Para cada canto da casa, tem um Azulim. Qualidade Start. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Ibiza Veículos 30 anos, tradição em carros. Outubro tem feirão de 30 anos da Ibiza. Venha comemorar e conferir. Novas ofertas todos os dias, condições especiais e preços imbatíveis. E todo sábado tem comemoração com churrasco e música ao vivo. Podem vir. Venha aproveitar tudo que a Ibiza tem a oferecer. Você de Uberlândia e região conhece o Piso Forte Distribuidor de Pisos e Porcelanatos? Já é realidade. Os melhores produtos com preço de distribuidor. Construtor tem condições especiais. Localizado próximo ao aeroporto. Venha economizar. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Chegou
segunda da higiene e limpeza no Bahamas, pra você brilhar na economia. Sabonete Motivos 99 centavos, Sorriso tripla limpeza 120 gramas 3,69. Fralda Mônica Baby Mega 29,90. Papel higiênico Deluxe leve 2 rolos, pague 11,998. Omo 1 kg 618,90. Amaciante Classic 2 litros 4,99 e água sanitária Classic 2 litros 3,99. Bahamas, compromisso com você. Feirão Federal, porcelanato 1,23 por 1,23, 89,90. Piso 54 por 54, 22,90. Porcelanato 1,20 por 62, 69,90. Federal Distribuidora João Naves 5.700. O Minas está de volta para a gente fazer uma conta juntos. A inflação dos últimos 12 meses está acima do esperado para 2022. Mesmo em queda, aqui em Uberlândia, por exemplo, a cesta básica segue custando quase R$ 700. Quem precisou abastecer o carro ou a moto também já notou uma diferença. Vamos acompanhar. Depois de várias baixas, o preço da gasolina teve nova alta. Isso aí daqui a pouco vai chegar a 8, 9, 10 reais novamente. Resolveu abaixar agora na época de eleição, né? Então a gente não sabe como é que vai ficar depois das eleições. Essa queda do preço da gasolina, ela é derivada de medidas que artificialmente estão sendo adotadas, foram adotadas até o período eleitoral. Posteriormente, nós vamos ter que recuperar. Quem vai até o mercado continua se assustando com os preços. Carne, né? E alguns produtos de hortifruti, né? Complicado, tem que ficar selecionando as coisas, né? E tipo assim, você compra o básico e dá R$300 de compra. Marcelo passava em vários supermercados para comparar os preços, mas já perdeu a paciência. Eu não tenho idade mais para ficar correndo atrás de supermercado para uma coisa que é de suma importância para mim, que é a alimentação. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, o IPEC, a inflação acumulada nos últimos 12 meses está em mais de 7%. Apresentou uma queda, mas ainda está acima do esperado para o ano. Com isso, o preço de alguns produtos caíram, mas outros continuam subindo. Segundo o IPEAC, o preço da cesta básica apresentou um aumento de 1,64%. Custa agora mais de R$ 678. E os principais responsáveis por este aumento são a banana caturra, o tomate e a batata inglesa. Os preços das carnes bovinas também subiram no último mês. Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro, na região metropolitana de Belo Horizonte, apontou alta de 1,46 no quilo da maminha. O quilo da picanha aumentou mais de 2%. O do lagarto, quase 1,5%. E do chão de dentro, pouco mais de 1%. Então, a família menos favorecida, que por ser menos favorecida só pode e só lhe resta a possibilidade de comprar alimentos, está comprando cada vez menos, está sentindo cada vez mais fome. Esse é o desafio diário do trabalhador brasileiro, né? Fazer aí o salário render até o final do mês, poder aí escolher, né, fazer algumas substituições para que a barriga não fique roncando depois. Então tá aquela eterna andar na corda bamba aí para sobreviver, não é verdade? Carne vermelha ali, então é só na quinta e sexta filé quando tem promoção e olhe lá. Tá? Inclusive, viu, gente, o Band Mulher está chegando aí com a Veridiana Dai justamente para falar do preço dos alimentos, como é que essas contas são feitas. Está recebendo uma pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia que vai esmiuçar melhor esse assunto que é tão importante para a gente, para o trabalhador, né, para a dona de casa, para a economia doméstica, tá bom? Então você já fica ligadinho, a família toda ligadinho no Band Mulher que está chegando. Eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência nesta segunda-feira, desejando a todos uma ótima semana. Tá bom? Nos encontramos amanhã, 12h30. E ó, senta aí na sala, espera mais um pouquinho que a Veri tá chegando para falar dos preços. Ah, os preços! Ótima semana a todos. Forte abraço. Tchau! Com quais ingredientes
ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. Nesta terça, Tô levando muita fé nessa prova. o sonho pelo top 4 já é uma realidade. A gente tem tudo para fazer uma coisa maravilhosa com esse pouco. Mas é preciso respirar fundo e enfrentar um baita desafio. Tem barriga, tem pé, paleta. Sem faltar nada. Cadê a bochecha, hein? Faltou um pouco de... sabe? Eu não fiquei tão feliz. Nesta terça, logo após Faustão na Band, Masterchef Profissionais.